E o mercado de criptomoedas teve mais um dia de bastante volatilidade à medida que as políticas do Donald Trump para as criptomoedas começam a aparecer. Vou estar falando disso nesse vídeo, vou estar atualizando a análise gráfica do Bitcoin, que subiu, que caiu, que fez de tudo. Hoje terminou o dia em queda. Também vou estar atualizando a análise dos eventos macroeconômicos. Hoje tivemos eventos importantes, amanhã teremos eventos ainda mais importantes. Vou falar disso. Vou estar atualizando a análise de sentimento do Bitcoin, a análise dos gráficos das principais criptomoedas do mercado. Mas antes de continuar, pessoal, primeiramente não deixem de se inscrever aqui no canal Criptográfico no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like aí embaixo para dar aquela força, deixar seus comentários também aí embaixo e bora lá falar da situação do Bitcoin. Já ia me esquecendo, tá? Se vocês ainda não seguem o nosso canal no Telegram, sigam, o link vai estar embaixo fixado no topo dos comentários para ficarem por dentro das novidades. E pessoal, indo aqui para o gráfico do Bitcoin, o que a gente tem, tá? Primeiro, né, tempos gráficos maiores, lá em outubro o Bitcoin rompeu uma bandeira de alta com alvo nos 120 mil dólares, mas quando vai bater isso, a gente não tem aí uma estimativa precisa, tá? Já que a gente está falando aqui de um gráfico semanal, então a tendência principal ainda continua de alta, mas a tendência do curto prazo parece ser lateral, tá? Se a gente traçar aqui umas retas, né, para tentar ver aí o range em que o Bitcoin estaria andando dentro dele, a gente vê aqui que o Bitcoin estaria naquela região entre 90 e 108 mil dólares aí desde novembro e sem nenhum sinal por enquanto de que venha a sair dessa região, tá? Mais provável que o rompimento seja para cima, já que a tendência principal, a tendência prévia é de alta, tá? Mas por enquanto ainda não rompeu. Tá? O que eu vejo é o Bitcoin testou nos últimos dias aqui o fundo desse range, né? E pode ser que ele venha testar de novo a região dos 108. É lógico, se o Donald Trump deixar, tá? Nos tempos gráficos menores, meus amigos, tivemos muita volatilidade hoje, mas nenhum padrão gráfico novo em relação ao que a gente já tinha visto nos últimos dias. Tá? A gente continua aqui nos tempos gráficos menores com bastante dúvida aí da direção do mercado, né? E hoje foi um dia até meio engraçado, pessoal, porque o mercado americano conseguiu subir uma boa parte do dia, mas as criptomoedas não subiram. Pelo contrário, né? Tiveram um dia de terror, tá? E isso aconteceu principalmente após as falas do David Sacks, acredito, ou Sachs, sei lá como que se fala, tá? Sacks ficou meio estranho, né, pessoal? Mas ele aí é um dos responsáveis pelas políticas voltadas para as criptomoedas que o Donald Trump colocou, né, conhecido como o czar das criptomoedas aí no governo Donald Trump, e ele anunciou um comitê da Câmara lá dos Estados Unidos para regular o setor de cripto. Mas o mais importante, que era em relação à reserva do Bitcoin, ele disse que está apenas em estudo. Tá? E aí ele derrubou o mercado com essa fala. Né? Os investidores entenderam que não vai ser uma coisa fácil, né? Vai ser um negócio aí que a gente vai ficar muito tempo aí provavelmente vendo eles falarem, talvez vai, talvez não vai, e fica naquela de não vai mais ter, vai ter, ou seja, o mercado não gosta muito de incerteza, tá? E no fim das contas a gente teve o Bitcoin fechando com queda, tá? Hoje a gente também teve a oferta de empregos JOLTS, pessoal, e meus amigos, veio bem abaixo aqui do esperado, tá? O esperado era 8 milhões aproximadamente de vaga e foram 7 milhões e 600 mil aproximadamente. Então, ou seja, a gente teve uma criação de vagas de emprego em dezembro menor do que o esperado. Tá? Essa criação menor do que o esperado significa para o mercado que talvez o mercado de trabalho em dezembro estava mais fraco do que os economistas previam, do que os economistas esperavam. E se a economia americana dá sinais de fraqueza, isso faz o mercado entender que o Fed pode cortar os juros em breve, mas o principal tema do dia foi aquele que muitos já davam como resolvido, que era a guerra tarifária, a guerra comercial entre Estados Unidos e China, Estados Unidos e os outros países. Né? Nos últimos dias, os Estados Unidos andou taxando aí alguns países, inclusive a China, só que ao contrário do que aconteceu com o Canadá e México, a China ela não ligou para o Donald Trump para negociar, pelo contrário, tá? Ela simplesmente foi lá e colocou tarifas de 10% e 15% em produtos dos Estados Unidos. A tarifa que os Estados Unidos tinha colocado era de aproximadamente 10%, tá? E a China também abriu ali uma ação antitrust contra a Google, né? Então, assim, meus amigos, isso aqui foi o tema do dia, saiu na madrugada, enquanto era dia na China, e o mercado já acordou
tô assustado com isso daí. O mercado já acordou apavorado, porque uma guerra comercial entre China e Estados Unidos é uma guerra em que China e Estados Unidos não tem nada a ganhar nela. Eu acho que o único ganhador nessa guerra, inclusive, é o agronegócio brasileiro, tá? Porque os Estados Unidos aí é um dos maiores exportadores globais de produtos agrícolas, alimentos e matérias-primas para a China, né? E o Brasil é o maior concorrente, tá? Então, quando a China começa a fechar os canais de compra para os Estados Unidos, colocando essas tarifas, ela tende a comprar mais de outros países e o maior fornecedor aí, depois dos Estados Unidos, é o Brasil. Em soja, por exemplo, eu acredito que o Brasil seja até maior, tá? Então, assim, meus amigos, é meio que uma situação que, do ponto de vista global, é ruim. Tende a gerar desaceleração econômica, tá? A gente vai ter menos crescimento, talvez a gente pode até ter estagflação. E uma coisa que eu falei ontem e volto a falar aqui, pessoal, eu acho que o Trump está brincando com fogo ao tratar os outros países dessa forma, e principalmente a China, tá? Porque hoje a economia americana já não é tão forte como quando o Donald Trump pegou a administração lá em 2017, tá? Naquela época, ele não tinha tanta força para colocar aí uma guerra comercial, porque ele não tinha Câmara e Senado, agora ele tem aí maioria nos dois, tá? E naquela época a economia estava mais estável, pessoal. Agora a gente está vindo aí de uma economia americana que está cambaleante após a Covid-19, após vários problemas, né? Após uma taxa de juros que está muito elevada desde 2022. Muita gente não se lembra, mas no início de 2023 a gente teve ali uma quebra de bancos nos Estados Unidos. A coisa foi muito feia, tá? Isso aí quase que vira uma crise séria, igual a de 2008. Acabou que o Fed interviu, só que agora, meus amigos, já tem um bom tempo que a economia americana está se equilibrando ali com juros altos, tá? Acredito que basta ter aí um aumento de preços ao consumidor e o Fed não poder cortar os juros e ser obrigado a manter esses juros elevados por muito mais tempo do que o esperado, que a gente poderia aí ver quebradeira começando, tá? Lembre-se que saiu da própria China, né? Aquele aplicativo DeepSeek que colocou em xeque todo o investimento, toda a indústria bilionária de dinheiro que está sendo direcionado para a inteligência artificial nos Estados Unidos, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. O Trump deveria pensar muito bem antes de partir para isso, porque ele pode não só quebrar aí muitas empresas, causar danos no mercado financeiro americano e global, mas também ele pode prejudicar a própria economia dos Estados Unidos. Tá? Parece que ele não está fazendo esse cálculo aí em relação ao que pode acabar acontecendo quando ele aumenta os custos dos produtos que vão entrar nos Estados Unidos, sendo que a China é um dos maiores fornecedores do mundo, tá? E o complicado dessas coisas, pessoal, é que isso, além de ofuscar os dados macroeconômicos, que praticamente perdem relevância quando estão ocorrendo eventos dessa magnitude, a gente ainda tem aquela dúvida, né? O que será que vai acontecer amanhã? Porque cada dia a gente pode ter aí eventos, né? A gente pode, por exemplo, amanhã ter uma notícia de que o Trump e o Xi Jinping fizeram uma ligação e tudo ficou bem, tá? Então, assim, é uma coisa que de uma hora para outra pode mudar, tá? Hoje tivemos o balanço da Google, a receita veio abaixo da expectativa, frustrou um pouco os mercados, mas o lucro por ação veio acima da expectativa, tá? Amanhã a gente vai ter eventos macroeconômicos importantes, tá? Principalmente em relação à variação de empregos privados ADP e o PMI e ISM de produtos não manufaturados. Variação de empregos privados ADP de janeiro sai às 10h15 da manhã e o PMI e ISM de produtos não manufaturados sai ao meio-dia, tá? Então, muita atenção, muito cuidado, porque nesse horário a gente pode ter bastante agitação nos mercados, tá? Essa semana, pessoal, tende a ser uma semana difícil, tá? Mesmo sem considerar toda essa guerra comercial, essa instabilidade toda que o Trump vem criando, a gente já teria uma semana difícil. E com isso tudo que está acontecendo aí, fica mais complexo e imprevisível ainda, tá? Em termos aqui de análise de sentimento, pessoal, long short ratio aí praticamente estável, tá? Ele está baixo, não está aí sinalizando algo muito forte. Talvez o mercado fique até um pouco mais estagnado. O Open Interest está caindo aí nas últimas horas, sinal de que o pessoal está fechando posições e não está querendo abrir desde esse movimento brusco que a gente teve hoje. O Bitcoin foi lá nos 100 mil e
600, depois caiu para 96, né? Então, assim, o pessoal tá com bastante receio de abrir posições, tá? A taxa de funding ficou negativa, o que seria um sinal altista, mas a gente não tem um aumento aqui no Open Interest para a gente poder falar em pessoas abrindo novas posições, tá? O mapa de calor de liquidações da CoinGlass dos últimos 7 dias continua mostrando mais liquidez acima, especificamente na região dos $106 mil, sugerindo que o Bitcoin venha a buscar aquela liquidez nos próximos dias, mas eu não sei, tá? Nos últimos dias ele não está buscando porque a gente está tendo muitas surpresas vindas dos Estados Unidos o tempo todo, isso está mexendo muito com o mercado, fazendo o Bitcoin subir e cair de uma hora para outra, e ele não está respeitando muito o mapa de calor nos últimos dias. Em termos de análise das principais criptomoedas, pessoal, a da Cardano, tá? Hoje tem que começar pela Ethereum, né? Mais importante aí de todas. Ethereum, por enquanto, sem padrões gráficos novos nas últimas horas, tá? E, assim, pessoal, a gente vai ter que esperar que a Ethereum formar algum padrão, tá? A Ethereum deve se estabilizar nessa região aqui dos 2.700 até que apareça algo novo aí que o Trump coloque na mesa, tá? Espero que não seja coisas ruins, porque até agora o Trump mais atrapalhou o mercado do que ajudou, tá? Solana, meus amigos, gráfico da Solana também sem nenhum padrão gráfico definido, tá andando de lado nessa região dos $200. O importante é que a Solana se segurou aí no suporte dos $200, tá? Binance Coin deu uma derretida ontem e hoje ela tá estável também, sem um padrão gráfico muito bem definido, tá? XRP também sem padrões gráficos definido, Dogecoin também andando de lado aqui nessa região dos 26, 25 centavos de dólar, tá? A da Cardano também andando de lado, sem padrões gráficos definidos, tá uma situação aí bastante indefinida aí para o mercado em geral, né? Tron, tá? Também andando de lado, conseguiu se segurar acima dos 22 centavos, Token Tom também andando de lado ali na região dos 3,80, tá? Avax na região dos 26 também andando de lado. Aave também andando de lado ali na região dos 267, tá? Então assim, a gente está vendo aí um mercado que está ainda se recuperando do susto que a gente teve no final de semana, do susto que a gente teve nessa semana, dos vários sustos aí que estão vindo dos Estados Unidos, tá? Sui, pessoal, subiu, mas também sem padrões gráficos novos aqui por enquanto. Near, a mesma coisa, tá estagnado ali na região dos 3,36. No geral, pessoal, o que eu vejo aqui é a maioria das criptomoedas aí meio que assustadas, tá? O Trump, ele levou o mercado ao limite aí com esses eventos aí dos últimos dias. E agora a gente vai ter que ver aí se a gente vai ter uma recuperação do Bitcoin, tá? O Bitcoin precisa voltar para cima dos $100 para a gente ter mais estabilidade para as altcoins, tá? Porque com o Bitcoin caindo, meus amigos, não tem jeito. Um pouquinho que ele cai, ele já derrete todo o mercado. Vamos ver se os dados macroeconômicos de amanhã fazem algum efeito, porque tá complicado, meus amigos. O mercado entrou em uma lateralização aqui nos últimos dias, tá fazendo movimentos brutais dentro de um range e para cada vez que o Bitcoin desce ali perto dos 90, as altcoins costumam cair ainda mais, tá? Então, vamos acompanhar. No mais, irei mantendo vocês atualizados aqui pelo canal do YouTube, lá pelo canal do Telegram. Desejo a todos uma excelente noite de terça-feira, uma excelente semana e bons negócios. Até mais. Tchau.